Salve, salve, minha gente prudentina. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao 19º episódio. Pedrão de volta aqui, online roteando. Se recuperou bem? Online roteando, me recuperei bem. Boa tarde, bom dia, boa noite a quem estiver nos acompanhando. Boa madrugada. Boa madrugada. Vai que tem gente aí da turma do Corujão, né? Acompanhando a gente. Tô bem, tô zerado aí, recuperando bonito da Covid. Demorou 2 anos pra me pegar. E Mas aí, quando pegou pegou tudo, com né? força. Graças a Deus, com todas as doses no corpo, tudo vacinado bonitinho. Isso aí. Não teve tanta Vacinem-se, preocupação. gente, vacinem-se. Recuperou bonito pra uma Aham. prosa bonita e gostosa, Exato, né? exato. A voz tá um pouco anasalada ainda, mas é mais pelo tempo seco do que propriamente pela E Covid. Prudente a gente sabe como é, né? É complicado. A gente tava falando fora do ar aqui que Prudente é uma cidade que, pra quem tem as ites da vida aí, é um Prato veneno. cheio, né, de veneno. É E isso. para uma prosa bonita e gostosa como essa, nada melhor que receber um poeta aqui, um escritor. Olha que coisa Bem-vindo, boa. Pedro. Tudo bem? Obrigado, tudo ótimo, prazer estar aqui. Tô muito feliz de poder conversar com vocês. Amo o Presidente Prudente, amo podcasts, então tem tudo a ver. Espero poder contribuir e somar aí com esse papo. Aí, você já tinha participado de algum? Já tinha participado do... Como é o nome daquele? Sabe Demais. Legal, legal. Então já tá Já tá craque acostumado já. Então a conversa vai fluir. Então, obrigado pela sua presença e agradecer Agradecer a os presença patrocinadores. dos nossos patrocinadores óbvio, também. né? Tem que falar Firme e forte. com a graças gente Deus aí, com a gente. praticamente desde o começo, Obrigadão, né, gente. Fábio? Desde o começo aqui isso do aí. Prudencast, os dois junto com nós. O Maurício Caldeira, lá da Ultracel, mandar um abraço pro Mal, a gente sempre dá um salve pra ele aqui. Ultracel, precisar de assistência técnica para celular, quebrou a tela, precisa de uma capinha, de uma película, procura o Maurício lá na Ultracel, aqui na Alberto Bonfiglioli, né? Qual que é o número? O número eu não lembro, mas vem mas aí vindo no procura sentido aí, Ana no- Jacinta que chega perto. Não E vai tem ter aqui, também mas os vai ter. contatos na descrição do vídeo. Isso aí. E a agência Kender que fornece pra gente os nossos presentes, as nossas canecas, e inclusive já ofereceu pro Pedro Salomão uma caneca personalizada aí. Eu já falei já qual que é o presente. Posso abrir? Pode abrir, já fica à dei vontade. Spoiler. Já dei o Mas eu spoiler. adoro canecas, cara. Eu fiquei muito É um feliz. presente bom, a Kender acertou nessa, né? Pô, Acertou mesmo. Todo mundo que vem aqui gosta do presente da caneca do Prudencast, É e legal, faz eu sucesso. Muito, hein? É legal ver a galera depois, né, utilizando pra tomar um cafezinho, Sim. tomar uma água, Ai, que aquele delícia. chá. E eu uso muito, cara. Caneca, café comigo mesmo. Vai ser Eu útil, já, ó. já Então tenho Muito uma obrigado, aí com o seu Kender. nome. Agradecer o pessoal lá da Kender. Pedro Salomão. Legal. Eles fazem canecas personalizadas? Faz Isso. tudo que você precisar de brinde, caneta, caneca, mesmo? camiseta, copo, Olha, tudo. bom saber, hein? Pode entrar em contato Que lá legal. que é garantia de sucesso. Legal. Marketing E a digital qualidade é também boa, trabalho. viu? A qualidade Sim, da caneca sim. é bala. Que massa. Legal, obrigado, Kender. Isso aí. Pedro, você falou que ama Presidente Prudente, né? Qual que é a sua relação aí com a nossa cidade, com a nossa região? Você é daqui mesmo? Cara, a relação 100%, assim, tá no DNA, no sotaque, na Fala gastronomia, porta. falo, sim. E isso tá muito presente até na minha literatura, na minha poesia. Eu nasci aqui em Presidente Prudente, nos anos de 2017, 2018, 2019, eu fui muito para São Paulo, assim, todo mês eu ia para fazer show, entrevista, palestra e tal, mas sempre voltei para cá. E eu acho muito interessante, cara, que quando eu comecei a viajar mais, e eu ia pro Rio de Janeiro às vezes, e para São Paulo, e eu percebia que as pessoas do Rio de Janeiro falavam assim para mim: Nossa, Pedro, eu gosto muito que o seu material audiovisual, os seus clipes, eles têm um negócio do caipira, né, do campo. E eu nunca tinha percebido isso. Porque pra mim sempre foi natural, tipo, vamos gravar Já um tava clipe. enraizado ali na... A gente vai gravar um clipe, sua a gente cultura, vai, né? sabe? Tem várias paisagens aqui de campo, de plantação. Então pra mim era meio que natural isso. Da mesma forma que talvez pra eles, tipo, praia seja o natural, a gente olha e fala: Olha, isso é praia. Pra eles é, tipo, tô em casa. E pra mim, tipo, eu sempre fui caipira, assim, né? Então, a ambientação dos meus poemas, das minhas músicas, os instrumentos, a sonoridade, a estética, é caipira, mas eu não me dava conta disso. Eu só fui perceber que eu sou prudentino, caipira, e que isso, tipo, tá escancarado na minha arte, no meu rosto e na forma como eu falo, sabe? Então, eu sinto que eu carrego muito de Presidente Prudente, região, muito do interior paulista no que eu faço. Tem algum Legal. poema que você fez, assim, inspirado em nossa cidade? Ai,
Olha, diretamente assim, talvez direcionado não, mas com certeza eu já me inspirei muito aqui na região. Eu moro perto do Parque do Povo, amo o Parque do Povo. Para mim o Parque do Povo é uma joia da nossa região. Eu vou todos os dias, a minha namorada testemunha, todo dia eu vou no Parque do Povo e é um lugar onde eu vou para pensar, para me inspirar, para relaxar. Então, é o ambiente onde faz nascer em mim a poesia. Mas direcionada, eu vou ficar te devendo e vou buscar escrever sobre a nossa região. Eu ia falar, já fica lançado o desafio. Já tá desafiado A aí gente já. vai gravar e publicar aí junto pro nosso podcast aí, pra homenagear nossa cidade, nossa região. Sim. Desafio aceito, desafio lançado, desafio Desafio aceito. aceito, com certeza. O Pedro falou do Parque do Povo, é difícil encontrar em outras cidades, né? Um parque tão estruturado e tão grande como é o Parque do Povo, né? Você pega Sim. no entorno ali, parte gastronômica, parte de comércio, Completo, né? completo, academia, tem tudo. E tudo no entorno do Parque do Povo acontece ali. É difícil de achar em outros lugares isso, né? Sim. Cara, o Parque do Povo é incrível. A gente vê em algumas outras cidades parques assim, mas, por exemplo, o Parque do Ingá, lá em Maringá, ele é um parque lindo também, mas ele é cercado. Então ele tem um aspecto mais de floresta, mas você não consegue integrar ele com as pessoas que estão passando. O Parque do Povo é muito um local de passagem, assim, você tá indo para algum lugar, você acaba passando por dentro do Parque do Povo, você corta, faz uma caminhada e faz usufruto do espaço público até meio que sem querer. Então eu acho que isso enriquece e traz muita qualidade de vida para as pessoas. E a gente não se dá conta disso. Às vezes eu vejo as pessoas falando que queriam morar na praia, que queriam ir para um lugar com mais natureza. Mas, cara, a gente tem o Parque do Povo e eu fico tão feliz quando eu vou lá e vejo gente brincando com a criança, passeando com o cachorro, fazendo piquenique, sabe? Então, nossa, o Parque do Povo é demais, assim. Eu sou fã. E é isso, acho que as pessoas deveriam aproveitar mais aquele espaço durante os dias da semana, usar para ter reuniões, momentos, enfim, é muito legal. O Parque do Povo é meio que um reflexo do que é Prudente, né? Quando eu era moleque, tinha uma professora na minha escola, lá no colégio cooperativo, que falava disso. Falava, cara, Prudente é uma cidade muito arborizada e a gente não tem noção disso. Pegar a imagem aérea de Prudente, tem muita árvore, é uma cidade muito bem arborizada mesmo. E a gente não tem noção, porque a gente tá passando por baixo das árvores, por baixo da Sempre natureza dentro da em si. nossa rotina. Da né? nossa rotina a gente não percebe isso. Só que se você, eu morei em Dracena. Dracena, eu falava, cara, cadê as árvores daqui? Cadê a sombra? Onde que tem uma sombrinha? Onde tem um parque que eu possa ir? Não tem. Então, a gente tem que aproveitar mesmo. O Parque do Povo é um local que eu acho que, como você bem disse, inspira mesmo, né? Um lugar fantástico no meio da cidade, né? Um contraste muito grande entre o verde e a rotina de uma cidade grande. Sim, tá integrado Tá com a integrado, cidade, né? Não é uma coisa que você tem que ir ao Parque do Povo, meio que você vai passando assim, Isso, você barra tá no eles, Parque do barra Povo já. Isso. E você falou até de outras cidades, né? Estive a Damantina esses dias, eles construíram um espaço muito parecido com o Parque do Povo, Legal. né? Até a história é meio parecida, porque era um buracão, né? Era um espaço meio Fundo de vale, né? isolado, um fundo de vale, igual o Parque do Povo era, Sim. sei lá, 40, 30 anos atrás. Aham. E tá um espaço muito bacana dentro dessa proposta mesmo. É um pouquinho mais afastado do centro lá, né? Mas traz muito disso, né? A integração da cidade, da galera que tá passando por lá, essa vida, né? De brincar com as crianças, reunir a família, brincar com a família. E ainda tem vários espaços lá, barzinho, posto sendo construído ali. Então é um espaço que não agora, mas acredito que uns 5, 10 anos vai ser um diferencial para aquela cidade, para aquela região ali. Sim. Achei, Poxa, achei que muito legal. bacana. E chama Parque do Povo também. Não sei se inspirado aqui no nosso, né? Mas é muito legal. Quem estiver passando por lá, é um convite, um prato cheio lá para conhecer. Ah, que legal. E, cara, tem dias assim que eu tô trabalhando naquele estresse, e aí das 5 da tarde, e aí eu termino as coisas, eu desço o Parque do Povo, nossa, mas é de aliviar a alma, assim. Eu acho muito legal, porque mesmo eu indo todos os dias, existem vários caminhos diferentes que você pode ir, sabe? Você vai pelo meio, você vai por um caminho, por outro. Enfim, eu sou fã e faço De propaganda mesmo. carteirinha. Você falou um pouco do visual, da estética dos seus clipes, ter muito dessa coisa caipira. Você acha que isso inspira mesmo o cara que precisa da criatividade, que precisa colocar no papel ali na hora de escrever esse contato com a natureza em si? Cara, eu acho que sim. Muito do que eu escrevo, a inspiração vem da natureza, assim. Até pela minha formação em geografia, eu fiz o Nesp aqui.
E sempre nas minhas metáforas, nas minhas analogias, sabe? No simbolismo que eu uso. Minhas poesias são muito imagéticas. Eu sempre trago a natureza e sempre é uma coisa de observação mesmo. Sabe? De como funciona os ciclos e as estações, os ciclos da lua, a semente que germina, o caminho do vento, sabe? Tudo isso. Eu acho que a gente. É muito importante a gente buscar a natureza como fonte de sabedoria, assim, né? Porque existe uma sabedoria de cooperação na natureza, de ciclos, de respeitar os momentos, de paciência, que tá tão presente, sabe? E a gente, às vezes, na rotina da cidade, nas nossas relações humanas, a gente acaba perdendo, mas a natureza e a observação e o contato com a natureza talvez faça nascer de novo isso na gente, né? E eu acho que a nossa região é muito rica nesses espaços, nessas possibilidades. Então, sim, eu acho que a estética caipira, ela é muito inspiradora. Ele falou dos processos da natureza, é uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa, né? De respeitar os processos que a gente passa durante a vida, né? E essa analogia que você fez com a natureza, de fato, tem sentido. Muito. Porque... Eu tava lembrando disso, inclusive. É um processo da plantinha que vai a semente germinar para ela crescer, criar suas folhas e tal. Ela passa por um processo e ela tem a calma e a paciência para passar por esse processo. Ela tem o tempo dela para viver o tempo que ela tem que viver aqui. E a gente fala muito aqui no podcast também disso, da questão dos processos que a gente passa na vida, de entender, de ter paciência para isso. E essa analogia com a natureza, curti, gostei. Sim. Esses dias folheando lá o Rios, né, que agora virou quase uma revista ali em tempo real. Eu vi uma moça falando, até esqueci de pegar o nome dela, que ela deu uma analogia, acho que com um bambu chinês. Ele demora anos até começar a crescer para cima, né? Tipo, ele não dá nenhum sinal que tá realmente germinando a semente dele, que tá evoluindo, mas na verdade ele tá construindo as raízes dele para conseguir crescer, ficar naquela altura, demora cerca de 4, 5 anos para começar a crescer, né? Então vai muito de encontro com nossa própria situação, né? Às vezes a gente quer melhorar de vida, mudar de rumo e quer que dê tudo certo ali em um mês, 2 meses, e às vezes não é assim, né? Precisa de um processo para você passar. E a gente está muito mal acostumado, né? A tecnologia está nos entregando as coisas cada vez mais rápido e a gente está se acostumando com isso nessa busca incessante de tempo e de pressa, mas algumas coisas não podem ser aceleradas, sabe? Existe uma verdade inata na natureza. Dá pra você ficar pulando etapas. Em algumas coisas da vida que não dá pra gente acelerar. Tipo, o processo de luto tem as suas próprias etapas, o processo de superação de um término, o processo de amadurecimento, o processo de aprendizagem, sabe? Tudo isso precisa de paciência. E a natureza respeita o próprio tempo da natureza, assim, né? E como que foi o seu processo? Era isso que eu ia perguntar. A gente tá conectado Tá hoje, bem, Pedrão. tá bem. Wi-Fi ligado. Seu processo você falou que fez geografia, né? Sim. De onde surgiu toda essa vontade de ser um poeta, um escritor? Como que foi sua formação pessoal, né? Não só profissional, mas pessoal também. Um cara que usa a criatividade desse tanto, ele precisa ter uma bagagem cultural, uma vivência pessoal muito grande, né Pedro? Uhum. Eu era uma criança muito lúdica, assim, eu sempre fui muito de brincar, sabe? Eu ficava pegando os cabos de vassoura da minha mãe, eu tirava a parte da vassoura e saía, que era minha espada, e eu saía brincando, sempre fui muito imaginativo. E aí, durante a adolescência, eu frequentava muito a igreja, e aí na minha igreja tinha um grupo de palhaço de hospital. E eu me interessei por aquilo, e aí na primeira reunião que a gente fez, assim, e aí me colocaram pra fazer uma sketch dessas, tipo, improváveis, de improviso. E aí eu me saí bem, assim, fazendo o improviso. Eu consegui sacar umas risadas das pessoas, me senti à vontade fazendo teatro. E eu saí de lá totalmente apaixonado por isso, assim, sabe? Falei, nossa, que coisa legal! O que é isso que é a arte, sabe? Aí eu fiz o treinamento e fui visitar a Santa Casa, junto com um palhaço mais experiente que eu. E aí eu lembro que ele entrou em um quarto, assim, e aí eu tava super tímido, super, eu não falava nada. Eu tava vestido de palhaço, assim, mas, tipo, totalmente travado, muito envergonhado. E ele, um palhaço super experiente, ele entrou e tinha um senhorzinho, bem doente, numa cama, e a família dele ao redor. E aí tava todo mundo meio sério, meio triste, sabe? Tipo,
E aí ele entrou e começou a fazer uma piadinha aqui, uma brincadeira, e tira uma perereca do bolso, e dananã. Passou um tempo, conquistou uma risada ali, passou 10 minutos, tava todo mundo rindo. E aí ele virou as costas e a gente foi embora. E tava todo mundo rindo lá atrás. Falei, cara, que coisa poderosa que aconteceu nesse quarto. O palhaço entrou, ele não tinha nada nas mãos. Ele só usou a arte e a graça, e como uma magia ele conseguiu transformar aquela situação. E quem pode me dizer há quanto tempo aquela família não tinha um momento de descontração juntos? Quem pode me dizer há quanto tempo que eles não davam risada? Não tinha um momento de falar de outro assunto que não a doença? E o palhaço, sabe, foi esse mensageiro. E abriu essa possibilidade. Eu falei, cara, a arte é poderosa. Eu vou ser artista pro resto da minha vida. É isso que eu vou fazer. E eu achava que eu ia ser palhaço. Fiz curso, trabalhava de palhaço. A gente trabalhou na Santa Casa, no Yamada, a gente já fez algumas ações pontuais no Antigo Lar dos Meninos, ações sociais em bairros, a gente fazia esse trabalho, eu viajava também com uma companhia de teatro chamada Trio de Dois, a gente dava cursos de capacitação para outros palhaços em outras cidades, fazia recreação, era a minha vida, eu respirava o palhaço. Só que aí, em 2014, no dia 18 de março, um dos integrantes dessa minha companhia de teatro, que foi o Caio Chiru, que ele era professor de filosofia da Toledo, e foi meu mentor no palhaço. Ele que fez minha primeira maquiagem, ele que me ensinou a ser palhaço. Ele faleceu em um acidente de carro. E aí eu entrei num processo de luto, assim, que foi um divisor de águas na minha vida. Foi bem aterrorizante. E aí eu achava que a arte tinha morrido dentro de mim. Eu achava que eu nunca mais ia me apaixonar pela vida ou por alguma coisa como eu era apaixonado pelo palhaço. E aí o que era gargalhada virou silêncio, o que era cor virou o meu quarto, o que era o aplauso virou a solidão. E nesse lugar eu comecei a escrever uns poemas. Mas muito despretensiosamente, assim. Era a minha fraqueza. Todos voltados àquilo que você estava sentindo no momento mesmo. Sim. Como se você estivesse colocando pra fora seu sentimento mesmo. Sim, uma forma de fazer as pazes com a vida. E a poesia era a minha fraqueza mesmo, assim. Era a manifestação das minhas dores, né? Diferente do palhaço, que é o palco e o extrovertido, a poesia é a sensibilidade da cicatriz que tá fechando, assim, sabe? Mano, é a intimidade de um pra um. E assim a poesia começou a germinar no meu coração. E foi assim que a poesia nasceu. Desse processo de luto que você passou, veio a poesia. O que a poesia te ajudou nesse momento? Passar por esse processo de luto? Cara, foi bem terapêutico, porque quando a gente coloca as nossas emoções no papel, é como se a gente estivesse mapeando o nosso coração. E geralmente a nossa alma ela é tão abstrata, tão subjetiva, é tão esfumaçada, é um rabisco. Tão incompreensível, né? E talvez quando você escreve, você pega esse rabisco e você começa a dar forma para isso, em forma de palavra, né? Você pega essa linha que estava emaranhada dentro de você e você transforma isso em texto. E um texto é inteligível. E para você conseguir explicar algo, você precisa começar a raciocinar sobre isso. Então esse processo de falar sobre si, falar sobre o que você está sentindo é terapêutico nesse sentido. Porque você é obrigado a tentar se explicar de algum jeito. Mesmo que saia uma coisa louca. E o legal é que a poesia te dá essa liberdade. Porque se for para você escrever uma coisa louca, então escreva. Se é isso que te traduz, então faça. Não é um texto narrativo, não é um texto científico, não é uma crônica. Escreve um poema e o poema te dá liberdade de gritar, de sangrar, de falar palavrão, de errar. Mas manifesta a sua literatura no papel. Sabe? Então eu acho que a poesia ela funcionou como um processo de cura para minha alma, porque ela me permitia expressar o que eu não conseguia fazer em outra linguagem, nem numa conversa, nem numa música, nem numa pintura, sabe? Eu escrevia poesia como quem esfaqueava um papel. Foi isso, assim. Quando foi que essas poesias começaram a atingir outras pessoas? Publicava em algum lugar, mandava para alguém, postava numa rede social? Como que foi essa? Eu tinha uma amiga que era palhaça junto comigo, que é a Laura, e ela era publicitária. E aí eu mostrava esses poemas tipo para algumas pessoas que eu confiava muito. E aí ela, com um olhar de marketing, né, de publicitária, ela veio e começou com umas conversas pra cima de mim, tipo, Pedro, poxa, tá surgindo um movimento de poetas na internet, tem o Lucão, tem o Eu Me Chamo Antônio, tem o Zac Magiese, que estão fazendo carreira com uma literatura, e eu acho que a sua literatura tem potencial, sabe, pra gente começar a criar uma marca. E eu, no primeiro momento,
Nossa, não, assim, de jeito nenhum. Porque Vou ficar me expondo por aí, né? é uma nudez, Sim. sabe? E aí, tudo bem. Aí fui postando uma aqui, uma ali e repercutia mais do que o que eu postava. Tudo isso no Facebook ainda. Mas repercutia, as pessoas se identificavam, geravam uma paixão nas pessoas. Até que eu postei um vídeo declamando um poema. Carinho de Dedo. E aí teve 500 mil de visualizações em 24 horas e depois atingiu 1 milhão. Foi meu primeiro viral. E aí eu falei, caramba, que gostoso fazer isso. Que gostoso que as pessoas estão recebendo a minha arte de novo. Que legal receber esses feedbacks que eu também recebia lá no hospital. Caramba, de repente ainda tem lenha pra queimar, de repente ainda tem arte pra nascer. Sabe, de repente dessa dor e desse vazio eu posso gerar mais vida. E aí, então quer dizer que minha arte não morreu, sabe? E aí começou a vir essa paixão e aí passo a passo, de lá pra cá, foram 7 anos de muito trabalho. Quantos livros nesse caminho? Eu tenho publicado pela Editora Planeta 4, tenho 2 e-books prontos para ser publicados e já estou com um contrato assinado para o 5º, para o ano que vem. E mais de 100 mil unidades vendidas contando com os e-books e mais de 60 mil de livros físicos. Dá-lhe lenha pra queimar. Dá-lhe livros. E como que é o seu processo de hoje, né? O seu processo de criação, né? Porque não é todo dia que a gente tá inspirado, né? Não é você ligar uma chavinha, apertar o botão lá de ligar o computador, o celular e tá tudo bem, vamos começar a escrever. Como que você se reinventa cada dia nessa sua função, digamos assim? Cara, eu costumo dizer que eu não brigo com os meus bloqueios criativos. Então eu passo por longos períodos que eu não crio nada. Nesses períodos onde eu não tô criando nada, geralmente eu tô desenvolvendo coisas que eu já criei. Então, por exemplo, eu conheci minha namorada no Tinder, e aí, putz, me apaixonei por ela. Tudo isso foi em novembro do ano passado. Saí com ela, a gente se beijou, voltei pra casa apaixonado, inspirado, escrevi uma música pra ela. Emocionado mesmo, assim, no primeiro dia. E aí eu tô até hoje produzindo essa música, porque aí eu peguei essa música, aí eu desenvolvi a letra dela, aí eu fui pro estúdio gravar, fui pra São Paulo gravar com o André Jung, a gente desenvolveu, pensou em arranjo, produzimos a música, agora a gente tá produzindo o videoclipe. Então, tipo, eu não preciso estar muito inspirado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu geralmente pego esse momento de inspiração e aí sim, se eu tô inspirado, então escreve. Também tem esse movimento. Se você não tá inspirado, não precisa. Mas quando você tá, eu me forço a sentar e escrever. Essa semana eu tô super inspirado, eu tô escrevendo um livro. Eu escrevi 17 poemas em uma semana porque eu tô sei lá, tô inspirado. Mas aí é isso, então. Tipo, eu escrevi a música pra ela, eu posso ficar 7 meses sem escrever uma música porque estou desenvolvendo a música, o produto. Existe esse processo, né, de você pegar o que é a propriedade intelectual, que a inspiração criou, que é o poema, o que é uma música. Ok, como é que eu vou transformar isso num produto para ser vendido ou para virar uma música e as pessoas poderem consumir isso? Aí esse processo de desenvolvimento dos meus produtos não precisa de inspiração, sabe? É mais mecânico. É mais mecânico. Isso é mais logístico, é mais planilha, é mais orçamento, é mais estratégia do que a ideia. Mas aí então é isso. Quando eu não tô inspirado, eu vivo a vida, não fico me forçando. Eu tô com um contrato pro livro do ano que vem que eu preciso entregar até setembro. Eu escrevi metade, mas eu não tô preocupado. E não tô escrevendo ele, tô escrevendo um outro. Tudo bem mesmo. Mas depois, quando a inspiração vier, aí escreve freneticamente. Aí vai com tudo, né? Vai. Como que é o nome da namorada? É Gabriele. Gabriele tá aqui com a gente. Ela já escutou algum trecho da música? Ela tá gravando o clipe comigo. Ela tá gravando. Então fala um trecho aí pra gente, canta um trecho aí. Não sei se dá Ou pra declama cantar, o poema. Posso declamar. Autoriza, Gabi? Então tá bom. Então tá bom. Manda, Pedrão. Eu vou cantar vou declamar o refrão dela, que é assim: morena com esse charme dos seus caracóis, parece que o universo se resume a nós. Eu quero uma filha com esse teu olhar e uma casinha branca na beira do mar. Muito bom, muito bom. Vocês vão ver a cara de apaixonado da Gabi aqui. Não, fazer um olhando nos olhos assim fica difícil, não tem como resistir. Resistiria, Pedrão? Eu ia pensar um pouco, hein? Ô Pedro, parabéns pela música, né? Realmente, lindas frases.
É possível viver disso aqui, principalmente na nossa região, que não é um polo cultural tão forte, né? Tem sim vários movimentos, várias pessoas aqui que trabalham em função disso, mas viver disso realmente é possível? Você diria para uma pessoa que ama poesia, ama escrever, mas fica nessa dúvida, nesse receio, né? Porque é algo que vem da criatividade, né? Como você falou, não é sempre que você está inspirado, não é sempre que você consegue produzir de fato material. É possível viver de poesia, de arte aqui na nossa região, viver bem? Cara, legal. Primeiro que a gente tem um ponto positivo de morar aqui, apesar de não ser um polo cultural, o custo de vida é muito mais baixo do que São Paulo. Então até esse é um dos motivos de eu continuar aqui. Me dá a liberdade de reinvestir o excedente do meu dinheiro na minha carreira. E eu tenho esse lado artístico muito forte, mas eu divido, porque para o negócio dar certo não basta só o artístico, tem que ter o empreendedor também. De repente pode ser que você não seja bom em empreender, mas desde que tenha alguém fazendo isso por você, assim, porque, cara, é difícil conseguir monetizar esse trabalho, né? Sim. E eu particularmente gosto dessa parte gerencial da coisa. Gosto mesmo de estudar como gerencia uma empresa e entendo a minha carreira como uma empresa, sabe? Até dou nome às coisas, assim, e trabalho de uma forma até meio fria, porque geralmente o artista tem muito da vaidade, do ego, sabe? Um apego à própria arte, e isso, inseguranças, angústias existenciais. E geralmente, esse lado do artista acaba atrapalhando um pouco na hora de tomar decisões frias, de repente tentar fazer uma reunião, precificar o próprio trabalho, entender a si mesmo como um profissional da arte, sabe? Mas se é possível viver de arte hoje na nossa região, eu acho que a internet é a principal ferramenta para a gente poder fazer isso, assim, sabe? Eu sempre tive esse lado estratégico junto com a minha produção artística, de como que eu vou conseguir fazer com que isso seja sustentável, rentável o suficiente, não para eu ser rico, mas para eu conseguir viver disso e para que isso vá crescendo e ganhe escala, sabe? Eu possa envolver outras pessoas. Eu diria que isso é 90% do trabalho. 10% é arte. 90% Caramba. é empreender. E consegue empreender tranquilo. Por causa da internet, por exemplo, que te conecta com o resto do mundo. Vou ser bem sincero, foi uma estratégia que eu adotei seguir música e literatura simultâneo. Porque é como se eu tivesse duas carreiras. E foi uma coisa que eu pensei desde o começo, assim. Eu lembro da primeira reunião que eu tive com a minha agência, que eles são lá de São Carlos, e eles perguntaram assim: você vai querer se dedicar mais à música ou à literatura? A gente vai construir a sua marca, Pedro Salomão, como um músico ou como um escritor? Eu falei, eu quero seguir com os dois até onde der. Porque eu sabia que quando um capenga, vai entrar dinheiro do outro, e essa diversificação, de alguma forma, poderia me ajudar. E fez muito sentido isso que eu fiz, assim. Eu diria que, tipo, hoje eu conseguiria viver só da música ou só da literatura. Mas eu não conseguiria ter chegado onde eu cheguei, nesse patamar, de conseguir viver disso só com um desses dois, sendo sincero. A jornada, ela se construiu porque no momento em que faltou da literatura, tinha da música, e no momento que faltou da música, tinha da literatura, sabe? Se Aí, complementavam. porque você começa ganhando bem pouquinho, bem pouquinho. Só que aí eu ganhava 2 pouquinho, entendeu? E aí deu pra ir construindo, e entrava de um e investia no outro, e fui fazendo esse jogo. Foi assim que aconteceu na minha vida. E o louco da carreira do artista é porque não existe uma cartilha, né? É diferente tipo de você trabalhar num banco e ter um caminho que você segue, você entra numa posição e tem um plano de carreira. Cara, o artista, você tem que construir uma coisa a partir da subjetividade da sua alma, do que é verdade pra você, sabe? E você vai transformar isso, que é a sua verdade, a sua identidade, num business. Que muitas vezes não é a verdade do outro também, né? E para desenvolver tudo isso depende também das outras pessoas, né? Sim. Outras pessoas depende. acolherem Precisa que as pessoas curtam o trabalho também, né? Você tem que pensar até nisso, né? Sim. Como que eu vou atingir tal público? Como que eu vou fazer com que as pessoas curtam minha música? Você tem que pensar, é um produto, né? Sim. E muitas vezes a pessoa faz uma obra de arte que, mano, ela ama fazer, é a paixão dela, mas não é comercial. E eu acho que vai dela aceitar também que a arte pode exercer outros papéis na nossa vida que não nossa profissão. E você ser feliz com isso. E, cara, eu te confesso, sendo sincero e sem demagogia, eu seria feliz se eu não trabalhasse com arte.
De verdade, eu era apaixonado por geografia. Eu seria super feliz dando aula de geografia, ou fazendo mestrado, seguindo carreira, ou trabalhando como, sei lá, alguma área prática da geografia, ou outras áreas, já trabalhei com outras coisas, sabe? E eu era feliz também. Claro, é um suprassumo, é maravilhoso poder viver da minha paixão. Mas eu falo que mesmo se eu tivesse uma padaria, eu ainda seria poeta, sabe? Porque eu já era poeta quando eu... Todos os momentos, assim, sabe? Você nunca tinha ligado a chave ali, precisou passar pelo processo do luto, tudo, pra dar esse start, né, na coisa. E aí, hoje eu tenho um CNPJ, escritor, sabe? Mas eu poderia não ter e seria feliz também. Não é... Você responde também como pessoa física e jurídica? Opa! E você acha que a arte, a poesia, a música, a escrita já nasce junto com as pessoas? Ou ela se desenvolve dentro dos dons, das qualidades que as pessoas têm? Difícil, hein? Essa pegou. Não, eu adoro perguntas diferentes. Adoro mesmo. Porque muitas vezes você fala da criatividade quando a gente é criança e tal, e muito vai do que você passa, né? Do ambiente que você tá. Sim. E que vai construindo você enquanto ser humano, né? Não tem nunca uma fórmula pronta para você trilhar esse caminho da arte, da subjetividade. E até na nossa profissão, né? A gente é jornalista. Então, assim, muito do que a gente carrega quando a gente era moleque, a gente, hoje escrevendo um texto de um acidente de carro no centro da cidade, você carrega um pouco do que você né? Você não é aquilo que você tá escrevendo, você é toda a sua trajetória, sua história. Escrevendo um poema, ou escrevendo uma matéria para um jornal, ou falando aqui no podcast, você carrega muita coisa, né? Sim. Como que... Acho que a pergunta do Fábio também quer um pouco do... como fazer a chave virar, né? Como foi no seu caso, né? É individual, né? Sim. Não tem... Eu acho que a gente nasce talvez com propensões, assim, né? Tipo, skills, características individuais da nossa personalidade, né? Algumas pessoas são mais racionais, outras são mais imagéticas, mais lúdicas. Umas são boas em se expressar falando, gostam do palco. Umas não gostam e preferem fazer trabalho em laboratório. Eu acho que as pessoas têm as suas... especificidades, e aí o meio pode desenvolver a pessoa nessas áreas que ela de repente já tem uma propensão a ser boa, e a gente se daria bem dentro de um espectro de atividades, talvez, assim. Eu sempre fui muito, muito extrovertido, e acho que me expresso bem. Acho que tenho a característica de conseguir a atenção das pessoas, de repente. Sou péssimo em uma outra gama de coisas. Então, tipo, essas características que eu tenho... eu poderia desenvolver para trabalhar na área X, Y, Z, sabe? Dando aula de geografia, Isso. ou em cima do palco. Ou ser um radialista. Ou apresentando um projeto de mestrado, numa banca de mestrado, você ia usar essas skills que você disse pra isso. Eu acho que é meio isso, talvez, assim, sabe? Uhum. E aí a nossa vida vai meio que, né, tipo... Nunca tem uma fórmula pronta, né? Assim, acho que não. Acho que não. A pessoa nasce com algumas propensões e características, assim. Uhum. E aí só vai desenvolvendo, e acho que até o meio cultural que a gente vive, né? Pensando aqui, sempre fui um cara que vivi muito todo tipo de meio, né? Nunca fui nichado em alguma coisa, um grupo específico que gosta de jogar cartinha Magic. Não. Foi muito específico. Bem específico. Mas a mesma galera que jogava cartinha Magic, tipo, era meu brother do mesmo jeito da molecada, que ela era boleiragem pura. Integrar com muitas... exalta samba na cabeça, né? E era o mesmo cara que curtia, tipo, e trocava ideia com a galera da facu que curtia Los Hermanos, que não tem nada a ver, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é meio que culturalmente você também desenvolve isso, né? Eu acho que pra escrever também deve ter um pouco disso, né? De você, vamos tirar aqui do... Cara, me deu a inspiração de escrever do café que eu tô tomando, ou ser um poema de café, né? Não sei. Tenho vários. Que tipo, disso aí, esse café aqui, isso aqui pode me tirar alguma coisa, você tem um insight. E aí meio que você canalizar isso pra profissão. Eu falo isso porque, tipo, lá no trampo, lá na redação publicitária, às vezes você não tem inspiração nenhuma, velho. Mas precisa entregar. Mas você precisa entregar. E às vezes você tá super inspirado, que você tira... esses dias eu escrevi uma carta.
numa camisa do Botafogo, tá ligado? Ah, é? Tipo, Da hora. do Cruzeiro, foi do Cruzeiro. Oi, saudades de você, que não sei o quê, vem cá, vem comprar aqui na loja. Tipo assim, mas como Legal. se fosse de tal para tal, sabe? Aham. Tava inspirado. Como veio? Não sei, mas em algum dia na minha vida, nas aulas de redação de língua portuguesa, Sim. eu escrevi uma carta. Isso, Esse lance de virada de chave é legal também. E tem aquela. Eu já ouvi pessoas falando assim, tipo, quando você vê alguma coisa e você fala assim, caramba, eu acho que eu conseguiria fazer isso. E eu senti isso com a poesia, assim. Quando eu comecei a ler meus primeiros poemas, e eu gosto muito de provérbios também. A minha escrita tem um lance meio provérbios, assim. E eu sempre tive isso assim, cara, eu acho que eu consigo escrever esse tipo de coisa. E teve um momento que a poesia me pegou. Porque a poesia sempre foi uma coisa, tipo, de escola, né? Ninguém nasce gostando de poesia e todo mundo Professor de odeia português poesia. que fica assistindo lá. Mas aí teve um dia que a Martelando. poesia me capturou, assim, e eu falei assim, caramba, esse negócio é potente, hein? Que eu tinha acabado de chegar do hospital, que eu tava fazendo o trabalho voluntário, e tinha sido um dia tenso, assim, tipo, a gente viveu situações tristes lá. E aí eu tava já meio emocionado com isso, tava meio fragilizado emocionalmente. Eu cheguei em casa e eu lembro que eu tava guardando as coisas e eu coloquei no YouTube, meio que no aleatório. Apareceu como sugestão pra mim um vídeo do Antônio Abujanra, declamando um poema que chama... Se não me engano, é uma coisa tipo... A vida é uma tarefa que a gente leva pra fazer em casa. E aí eu coloquei, eu não sabia o que era um poema. E era um poema. E eu tava meio que distraído, só que quando ele começou a declamar o poema, cara, aquilo me capturou e eu comecei a chorar muito. Aí eu fui atrás de consumir mais material daquilo, assim. E aí eu vi o Abu Janra declamando o poema. E aquilo me tocava profundamente, de um jeito que a poesia nunca tinha feito. Porque a poesia na escola não toca a gente, né? É tipo métrica, rima, interpolada. Tipo, o quê? Só que o Abu Janra declamando, a poesia tinha vida. A poesia tava me dando uma surra. Fazia um sentido pra você, né? E aí eu falei, nossa, cara, eu acho que eu consigo viabilizar e colocar a minha expressão em forma de literatura, em forma de poesia, assim como esse cara tá fazendo. Foi a minha grande inspiração até pra começar a fazer vídeo declamando também. o Abujanra é do caralho. Nossa, Nossa, ele é bom demais. Ele era Não bom conheço, demais, mas né? fica na lição de casa aí Só pra... Pra uma Parceiro. inspiração, é que a gente não vai fazer isso porque não é a pegada do podcast. Mas ele acabava o Provocações, que era o programa dele, Nossa, com uma você vai chorar com uma, se você fizer isso. uma pergunta: o Nossa. que é a vida? Sim, sim. Sempre falava isso. Era meu sonho. Ele perguntava pra todo entrevistado. O cara chorava, tentava se explicar. Aí o cara falava 5 minutos sem parar. Aí ele parava, olhava pra cara do cara. O que é a vida? Tipo, não serviu a resposta sua. Fica Tipo, um silêncio e, tipo, mano. é muito bom isso. É É. muito bom. Tem um com o Eduardo Sterblich, que o Sterblich chora Um dos últimos, sem parar. um assim, dos ele últimos, para de legal. perguntar pra mim. É. Tipo, foi pouco tempo antes dele morrer, né? E o programa Provocações, cara, pra mim, nossa, eu acho sensacional, porque, cara, ele te colocava no banco dos réus, assim. E te fazia umas perguntas alfinetadas, assim, sabe? Eu lembro que ele perguntou pro Fábio Porchat, tipo, pra que serve o stand-up? Tem algum valor cênico, artístico nisso que você faz? Sabe, põe o convidado numa situação desconfortável, que é uma delícia. Uma delícia, porque é uma angústia existencial. Acho que é bom até pros próprios convidados. Claro, né? claro. Te tira da sua zona de conforto. Na hora o cara assusta, pode até ficar meio bolado assim, Sim. mas é um negócio que faz ele refletir e às vezes Sim. até gostar mais do que ele faz. E ele perguntava assim, como é que você quer morrer? A pessoa falava, numa rede, sonhando, fazendo sexo. Aí falava, você sabe que você vai morrer numa maca de hospital com aquele negócio no nariz, assim, né? Tá ligado? Tipo, nossa, ficava um climão. Nossa, muito bom. Mas o que a gente tava falando de questão cultural que vem pra gente, assim, é tipo, pô, o Provocações ensina tanto quanto uma música do Racionais. São duas coisas que não tem nada a ver, só que são obras de arte Mas é também. arte, sim. É. É arte. Então, e o cara que bebe a fonte do Racionais, às vezes ele nem sabe que existe o Abu Janra falando coisas magníficas que você pode linkar ali, né? Que você pode trazer pra você. Na hora de escrever, eu acho que, imagino que vem inspiração, que você tem referência. Posso falar a mais doida de todos? Manda aí. Mano, eu vou entregar o ouro. Eu tenho uma referência que é a referência mais esquizofrênica e maluca da minha inspiração, que é um lugar que eu vou beber da fonte da loucura pra escrever poesia.
Cara, eu não sei, pouca gente conhece. É bom porque é uma coisa, tipo, muito pouco conhecido, que é o programa, o último programa do mundo. Sabe o que é isso? Sabe Choque de Cultura? Sim. Tá ligado, Choque de Cultura? Tem o Daniel Furlan, o Rogerinho. Sei. O Rogerinho não, o Daniel Furlan é o... Como é o nome dele? O personagem? O Mel conhece, né, Bima? Não conhece Choque de Cultura? O Renan, pô. Ah. O Renan. É, o Aham, Renan. Renan. É o Daniel Furlan que faz. E aí, quando a MTV declarou que ia falir na TV aberta, não vai ter mais MTV. Aí, tipo, eles já tinham uma data contada pra finalizar o programa. E aí o Daniel Furlan foi lá na produção e falou assim, cara, eu quero fazer um programa e vai chamar o último programa do mundo. O pessoal, mas como assim? A MTV tá fechando, a gente não tem orçamento. Não precisa de orçamento, só me dá um estúdio e um chroma key. E aí ele faz um programa que é tipo, mano, uma loucura. Uma grande loucura, um programa bem antigo. E aí ele fazia uns monólogos antes do último programa do mundo. E, cara, eram uns monólogos muito nonsense, assim, muito. E ele falava coisas muito interessantes, assim, nesse monólogo, que tinha um viés de humor, assim, pra te fazer rir e pensar e ser meio doido mesmo. Eu escrevi vários poemas inspirados no último programa do mundo. Porque eles falam umas frases... Porque, o que eu acho? Qual que é o raciocínio que eu uso na hora de escrever? É uma coisa que eu trago do palhaço. O que é uma piada? Uma piada é uma linha de raciocínio que dá uma rasteira na sua expectativa. Então eu tô falando algo, você acha que eu vou falar uma coisa, eu passo uma rasteira e falo outra. Putz, isso te pega desprevenido. Aí você dá risada. Nossa, isso me surpreendeu. Isso traz graça. Quando o palhaço faz isso, a criança tá tomando soro, e aí o palhaço pergunta, por que você tá tomando suco de limão pelo braço? E aí a criança dá risada porque ela não tava esperando por aquilo. Foi um susto na expectativa. E eu tento fazer isso com os poemas. Pra mim, um poema bom é um poema que te assusta. Se ele não te assusta, ele não chega em lugar nenhum, não te surpreendeu. Então, o meu primeiro livro eu tenho sérios poemas mentais. Eu brinquei com a sua expectativa. Eu levei a sua expectativa pra um lado e pum, eu quebrei pro outro. E aí, nossa, dá essa sensação boa de caramba, um poema. Isso foi criativo. Eu gosto de brincar com isso, assim, sabe? Esse jogo de palavras que te passa uma rasteira. Então, eu gostava muito dos monólogos do Furlan, porque era quebra de expectativa o tempo todo, sabe? Você acha que eu vou falar um negócio, eu falo o outro, e ele tá o tempo todo nesse jogo... Tira o cara da zona de conforto dele, né? Intelectual. Uhum. Porque você não sabe o que esperar. Eu amo isso. Amo. Eu odeio quando eu tô lendo alguma coisa ou consumindo alguma obra que a pessoa vai falar uma coisa que eu já tô esperando que ela fale. Me assusta, pelo amor de Deus. Sabe? Pro bem ou pro mal. Eu só quero ser surpreendido. Sabe? E às vezes a gente não nota isso. Só que a gente é o tempo todo impactado. Por uma narração de futebol ou por uma música que você escuta. Você falando, me veio na cabeça, esses tempos atrás eu ouvi do nada na playlist aleatória do Deezer, apareceu Vento Litoral, do Legião Urbana e Cássia Eller. E tipo, eu tinha ouvido essa música, escutado essa música há 375 anos. Na hora eu fiz assim, caralho, Eita. que é isso? É muito eu gostoso, nem lembrava que essa música mano? existia. E é tipo isso, às vezes a arte impacta a gente de uma forma que a gente não... Eu tive essa sensação desse susto ouvindo Saiba, do Arnaldo Antunes. Eu tava na academia de fone, comecei a chorar no meio da academia. Fazendo suquinho. Tá chorando de dor? Não, é Sim, uma música cara. aqui e tal. Porque a música começou, eu tava fazendo exercício, e aí as músicas rolando, e eu não esperava por aquilo. Se você não conhece, ouça a música Saiba, do Arnaldo Antunes. É muito surpreendente, eu não tava esperando por aquilo na literatura. E é isso que eu gosto de ser provocado nesse sentido, assim. Eu comecei a ler um livro ontem que eu achei horroroso. Um livro... Eu achei um livro café com leite. Não despertou nada em mim. Nada. E por não ter despertado nada, eu abandonei esse livro. Falei, que livro horroroso. Só que no ano passado, eu li um livro chamado Antifrágil. Cara, um livro dessa grossura, assim. E eu odiei esse livro com todas as minhas forças, mas eu li ele até o final. Eu fiquei 6 meses. Porque eu comecei a ler, eu falei, que cara idiota. Nossa, que livro horroroso. Isso vai contra tudo que eu acredito. Deixa eu ler a próxima página. E ele ia o tempo todo argumentando. E eu me sentia na obrigação de conseguir criar argumentos suficientes para combater aquilo que estava falando. Então aquilo fez minha cabeça ferver. Me gere ódio, mas não me gere tédio. Sabe? Esse é o papel da arte.
como é importante, né, Sim. essa função da arte pra gente, justamente, como eu comentei, pra tirar a gente da zona de conforto. É. Né? Você nunca vai conseguir crescer, né, enquanto pessoa, se você ficar sempre naquela tua zona de conforto, sempre consumindo o mesmo tipo de situação, de coisas, de arte, né? Então, realmente, você ter o contato com essas coisas que te surpreendem é o que te faz crescer de fato. E eu acho que essa é a grande função da arte. Mesmo às vezes uma arte que às vezes não é boa pra você, acaba sendo boa pra mim por causa disso. E de acordo com o que eu tinha de bagagem cultural, ela vem pra às vezes desconstruir ou me mostrar um ângulo diferente Sim. da vida, de como enxergar a vida. E o que ele falou do me gere ódio, não me gere tédio, talvez eu não vou lembrar quem que é que eu vi falando disso, é do amor e ódio andar em linha tênue, né? Então, assim, muitas vezes você odeia até mais do que você ama alguma coisa. Ela fala, nossa, eu amo muito minha namorada, eu sou apaixonado por ela. Só que pode ser que alguma coisa na sua vida você odeie mais do que você ama sua namorada. Sim. Porque são antônimos, mas que andam lado a lado, assim. E a arte, às vezes, tem disso mesmo. Você Sim. tá lendo um negócio, você fala, cacete, não tô gostando disso que eu tô lendo, mas você tá ali. Até Você quer alimentar, né? Você quer ferver sua Sim. cabeça. Uma citação do próprio Daniel Furlan, de um livro que eu tô lendo dele, que vai de encontro com isso que você falou, que é: uma pessoa que não odeia ninguém é uma pessoa sem coração. Né? É mais ou menos isso. Faz Sim. sentido. Ô Pedro, eu ia te perguntar, como que você musicaliza seus poemas? Ou você, pô, agora eu vou escrever um poema, agora eu vou escrever uma música. Como é que é? Já teve um poema que você lançou como poema e depois virou música. A primeira a poesia nasceu no meu coração e eu fui trabalhando como poeta, assim, né? E aí, num determinado momento, eu escrevi um poema pro meu avô, e meu avô se chamava Leão Salomão, era o nome dele, no RG dele, Leão Salomão. E aí, ele faleceu de câncer e a gente cuidou dele até as últimas. Meu avô era um cara muito divertido, muito brincalhão, muito amoroso. E aí, quando ele faleceu, eu estava escrevendo um poema pra meio que homenagear ele, que foi Leoa, o nome do poema. E eu percebi que conforme eu ia escrevendo, a poesia começava a sair com ritmo, melodia. Eu tinha mais vontade de cantar aquilo do que declamar. E foi assim que a música nasceu. E aí virou a música Leoa, que foi a minha primeira música de trabalho. Mas, cara, geralmente eu sei quando eu tô escrevendo um poema e quando eu tô escrevendo uma música. Eu não sou um grande músico, sabe? Não sou um virtuose dos instrumentos, não domino muito a parte técnica. E aí o que eu faço é buscar ajuda de músicos e pessoas que me auxiliem nessa parte. Geralmente quando eu faço uma música, eu já faço ela com uma melodia ou um direcionamento do que eu quero. E aí eu sento com um produtor, que na maioria das vezes é o Rubem Vicentini, aqui da cidade, mas também já produzi com outros produtores, como o André, lá em São Paulo. E aí é um brainstorm da gente sentar, se fechar no estúdio, e eu passar para ele mais ou menos o que eu quero, e aí essa pessoa tem o conhecimento técnico para conseguir materializar isso. E Leoa é um baita de um chiclete, né? Sim. Nossa senhora. Ah, que bom. Eu lembro que eu conheci o seu trabalho por causa da Nanda, Ah, sim. que gravou o clipe com você do Leoa, né? Eu sou muito amigo da Nanda, Que a gente estudou legal. junto quase a É vida mesmo? toda. E aí eu falei, Nanda de modelo aí e tal, não sei o que. Sim. Cara, a primeira vez que eu ouvi a música, não saía mais da cabeça. Ah, que bom. E é um chiclete danado. Eu falei, esse cara escreveu pensando nisso, certeza, que ele pensou pra música grudar na cabeça de forma fácil, assim. Não sei se foi a intenção. Não. Nossa, eu não tinha. Cara, a gente gravou aquele clipe e eu falava assim, cara, se der 10 mil views, vai ser sucesso, vai estar pago. Sabe? Estouramos. Se der 10 mil views, valeu a pena, assim. Eu não tinha uma carreira musical. Foi muito uma brincadeira que a gente fez. Que acabou dando certo. Eu escrevi musicalmente. Eu sou muito de ouvir alguma coisa e eu falo assim, pô, eu quero produzir alguma coisa que soe mais ou menos igual isso. Sei lá. Aí eu escrevo alguma coisa que soe mais ou menos igual essa outra coisa. E aí eu apresento essa ideia. Mas depois que eu desenvolvo, a música toma outro rumo e vira outra coisa. E aí, mesmo que você ouça as duas músicas, você não vai conseguir encontrar semelhanças entre elas. Por exemplo, a música Leoa, eu produzi ela tendo como referência ou como inspiração a música Camaleoa, Rapte-me Camaleoa, da Maria Gadu. Rapte-me Camaleoa. Afaste-me. É. Uma vida boa. Isso.
Que isso, hein, Pedrão? E Ah, aí, bicho, música eu cultura. conheço um pouquinho. É isso. Eu ainda não sou um profissional, sou um semi-profissional de música ainda. E aí eu brinco que essas músicas, elas têm uma conexão etérea, assim, que tipo, rapte-me, camaleoa, sua pele é boa de beijar. Tipo, tem um... Vai trazendo aquela coisa que você tá cantando uma música e do nada você tá cantando outra meio que no mesmo ritmo Isso. daquela que você tava cantando. É, Eu engraçado duvido que você alguém, dessa. todo mundo já viveu uma brisa dessa já. Obviamente. E qual é o poema que você mais gosta que você fez? Qual a sua obra que você mais gosta? Aquela... Vixe Maria. Claro que Leoa tem todo um significado pessoal, né, familiar pra você, mas De todas, a não obra sei que eu se mais é a que você mais gosto, gosta. E a pessoa que vai te conhecer aqui, ela obrigatoriamente tem que ah, não, mas olhar é esse diferente. trabalho. É diferente, porque daí existe o material de trabalho, que são as músicas que eu sei, que são populares, que as pessoas têm muito mais. Que o material que tem uma tendência de ser mais gostável, mais aceito. Uhum. Que eu sei que quando eu vou dar uma entrevista, toca uma música, eu vou tocar essa, que eu sei que essa, a galera vai falar, nossa, que legal, e vai vir conhecer mais do meu trabalho. Isso é uma coisa, eu sei o que funciona, e aí tem os que eu gosto, que Tá, geralmente então começa são falando outras. a que você gosta. Tá. A música que eu mais gosto é Padaria, que eu fiz com a Thier. Nossa, eu amo aquela música. Eu acho que ela é uma ousadia, porque é um nome muito bizarro, uma música chama Padaria. E aí era tipo, qual música? Ela não tinha nome ainda. Eu falava Padaria. Padaria, preciso gravar Padaria. Você já ouviu Padaria? E aí ficou Padaria. Eu falei, não tem como mudar mais isso. E tipo, por que Padaria? Eu gosto de Padaria e fiz uma música que chama Padaria e ponto. E pra mim é uma ousadia poética, tá ligado? Eu não tentei soar popular, não tentei soar comercial. Eu fiz ela com muito amor. Então, Então, se fosse pra você mesmo. é a que eu mais gosto de ouvir. Uhum. É a minha música que eu mais gosto de ouvir. Fala um trechinho dela aí pra gente. Então passa lá naquela padaria e traz o sonho que você quiser. Eu tô te esperando com poesia e a água esquentando pro café. Muito bom. Muito Padaria. Qualidade, hein? Foi inspirado em alguma padaria aqui da Foi. cidade? Não alguma específica, mas eu lembro que eu entrei numa padaria e tinha acabado de sair pão. Aí veio um cheiro, sabe esse cheiro de conveniência gostoso, que vem cheiro de doce, cheiro de pão? Falei, cara, eu preciso muito fazer uma música sobre isso. Qual que era essa padaria? Você lembra? Eu acho que era. Eu não vou lembrar o. É que eu vou em tantas padarias, eu amo padaria, mas foi ou no Empório do Pão, ou naquela padaria. Putz, como é que é o nome? Indo pro Bragamelo, você desce uma rua, tem uma Montini. praça. Aí, ó, é isso. Montini. Foi na Montini que eu acho que eu entrei e senti o cheiro e deu esse start. Uhum. De falar, eu preciso escrever isso. Das minhas músicas, padaria. Dos meus poemas, o que eu mais gosto. Tem algum que eu mais gosto, amor? Dos meus poemas que eu mais Pedir gosto. ajuda pro universitário. É. Poxa vida. Ai. Ela vai falar que é que você fez pra ela, né? Vai É. puxar a sardinha pra ela, mas não. Não Não lembro. pode. Ah, é porque eu tem vários que eu gosto. Eu tô escrevendo um livro de poesia erótica. E Que aí. isso? Pesado. Pegou de pesado. surpresa. É, você Aí, pegou ó. de surpresa. Aí, ó. Pesado, cara. Pesado. E não é fofo, não, tá? É, Poesia erótica punk. dá pesada. É, tipo, 50 tons de cinza. esse E é meio negócio. que nesse raciocínio de surpreender, de não entregar mais do mesmo, de entregar uma comida com outros temperos, assim, pro meu público. É o mesmo Pedro, mas eu preciso trazer outros sabores, outros aromas. Mas E o que voltando te motivou a fazer isso? o livro de poesia erótica, Ah, será que vai ficar aqui? vai. Filme forte. Cara, eu sempre gostei de escrever poesia erótica, assim. E eu gosto muito de me desafiar na literatura. Então eu escrevi uma trilogia de poemas. Que é a trilogia Eu Tenho Sérios Poemas Mentais. Que é Eu Tenho Sérios Poemas Mentais, Se Você Me Entende, Por Favor Me Explica, e Eu Mesmo Sofro, Eu Mesmo Me Dou Colo. São meus 3 livros. E aí eu lancei esse ano um livro chamado Querido Coração. Os 4 livros têm a mesma temática. Autodescoberta, saúde emocional, amor próprio. Os poemas, eles giram em torno disso porque fez muito sentido pra fase que eu tava passando. Volta naquela fase naquela situação que a gente estava falando de construção, né? Do momento que você estava vivendo, que você tinha vivido, né? Sim, era o que eu queria dizer pro mundo, sabe? Uhum. Era a verdade que eu queria expressar. E aí eu acho que se eu continuasse nessa linha, eu estaria produzindo mais do mesmo. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu já disse o que eu tinha pra dizer sobre esse assunto.
Eu quero trazer coisas novas, eu quero me desafiar na literatura. E aí, a poesia erótica é uma coisa que eu sempre gostei de escrever, e eu acho que é um tema muito difícil de fazer. Porque, primeiro que todo mundo que quer soar sensual acaba sendo meio ridículo. Você percebe, acho que as pessoas percebem quando você tá querendo seduzir, assim, fica meio tosco. E você conseguir passar uma sensualidade natural e que gere essa sensação, esse frio na barriga pra quem tá lendo, é um baita desafio. Porque daí é um tipo de literatura que te permite usar palavras e palavrões, mas que se você usar demais também e usar sem tato, também fica podre, fica tosco. Então eu quero me desafiar pra ver se eu consigo. Da mesma forma como eu consigo fazer as pessoas refletirem com o que eu escrevo, será que eu consigo gerar frio na barriga? Será que eu consigo mexer nesse campo? Instigar na fantasia através da literatura? Porque o erotismo é algo meio não palpável, assim, né? Tipo, negócio que não é... Ah, você não vai entrar tão fácil assim pra conversar com alguém sobre esse assunto. E quando você força demais, igual você tava falando, né? Você tá muito quase na beira ali do abismo pra alguém começar a te julgar em relação a isso. E se você também não encontrar a dose certa, fica algo meio sem sal, né? Sem gosto. Acho que é Isso. justamente nessa, Se você nessa tomar muito situação, cuidado, né? também não consegue. Só que se você liberar geral, aí vai soar apelativo. Eu quero ver se eu consigo encontrar essa sensibilidade. E é difícil esse meio termo, hein? Então, só a Gabi que já leu os poemas. E que você classificaria como, Gabi? Muito pesado, apropriado, Não é apropriado. muito inapropriado, inapropriadinho. Tá bom. Entraria na Netflix? Não? Não, ele tá Então- pesado. Então é bem Ele mais é, pesado. ele é pesado. Ele é pesado. E que gostoso poder ir pra esse campo. E eu gosto também porque me descaracteriza. Desconstrói um pouco quem eu tenho construído. Uhum. Sabe? A persona do Isso. do bonitinho, Isso, do fofo. do fofinho, do, do carinhoso, bonzinho, do carinhoso. bonzinho, Isso. Você dá uma rasteira no que, tipo, no que vou as te pessoas surpreender. pensam Não é de você. Pedro Salomão do Leuinha. Acorda, Leuinha. Exato, cara. Ah, isso é bom. É. É. Uhum. E aí, tipo, a pessoa que já leu os meus livros, ela não tá esperando isso, assim, sabe? Ela vai sentir que é literatura do Pedro Salomão, porque é o mesmo repertório, a mesma forma de escrever um poema, mas abordando temáticas totalmente fora do convencional. Uhum. Você tem medo que isso afaste seu público? Boa pergunta. Eu acho que o artista não pode ter esse medo. Porque se o meu critério de produzir arte for agradar o público, eu acho que as pessoas percebem isso também. Uhum. Se eu tô fazendo uma coisa só pra agradar. Eu gosto de fazer o que é verdade pra mim. Principalmente os artistas mais que estão num nível assim mais nacional e tal, eles têm muito receio disso, é perceptível, né, de mudanças tão radicais assim. Penso eu que por esse medo. É muito difícil encontrar um artista que mude tão radicalmente assim, cara, o seu jeito de fazer. Sim. Mas o que eu acho? Aí pode até ser uma coisa minha. Eu acho que tudo que eu faço na arte, eu faço com tanta sinceridade que é sempre Pedro Salomão. Às vezes... Quer as pessoas gostem ou não. Não é uma questão de gostar. É uma questão de sentir, Então, justamente que por é, isso que eu falei, tipo, sabe? independentemente se a pessoa vai gostar ou se ela não vai gostar, tipo, vai gerar algum sentimento nela, né? Alguma coisa vai provocar nela, que entra naquilo que você falou de sua visão de arte, né? De você gerar Sim. uma... É porque eu acho que assim, desconforto na pessoa. que mesmo eu escrevendo poesia erótica, eu não tô traindo o que eu construí. Eu não tô sendo tão subversivo assim. Eu acho que tanto a poesia erótica quanto os poemas que eu escrevo, eles trazem essa verdade de quem eu sou e da forma como eu me expresso, que eu poderia manifestar isso apresentando um programa de TV, sabe? Uhum.
Então, eu não tenho medo de trair a minha marca, porque no fundo não é uma marca. Sou eu. Sabe? Isso é meio... É um paradoxo meio louco, né? É um paradoxo meio louco, mas é que assim, Porque, tipo, A não é minha persona- marca, mas sou eu. Só que minha marca chama Pedro Salomão. Eu também. só que a minha persona, ela é um derivado da minha personalidade. Aham. A marca Pedro Salomão, ela é uma das formas, ela é uma das características do que eu sou de verdade, sabe? Eu, pessoa, eu, ser humano, eu vou na academia, eu vou no Parque do Povo, eu vou no restaurante com a minha namorada, eu gosto de outros assuntos, eu jogo Dota. E aí a minha profissão é ser escritor. E aí essa persona, a sensibilidade, a poesia e a literatura é o que eu apresento para essas pessoas. Mas a minha marca não me resume. E aí eu posso explorar outras linguagens. Mas sempre vai ser eu falando, porque não é uma máscara que eu tô usando, sabe? Então, eu poderia, sei lá, escrever músicas em outros ritmos e aí continuaria sendo eu, sabe? Porque eu não tenho esse apego mais que eu tinha à expectativa que as pessoas têm pela marca Pedro Salomão, porque não existe uma marca Pedro Salomão, sabe? É um CNPJ que é um derivado do que eu faço. Só que a minha arte tem muito da minha alma, é o meu sangue, é o meu suor, é a minha verdade, são as minhas lágrimas, são as minhas angústias, as minhas expectativas, sabe? São as mentiras que eu conto, são as verdades que eu vivo. É eu, é tudo eu. É a camisa que eu tiro do corpo e continua com o meu cheiro. Sabe? Eu não consigo fazer de outro jeito. Então, Independente se vai afastar ou não o público, você Isso. vai fazer a mesma coisa. exato. No final das contas, eu não sei atrair as pessoas. Eu só sei manifestar a minha verdade. E se isso atrai as pessoas, ótimo. Uhum. Atinja quem ela atingir, né? Sim. E qual foi a situação mais doida, assim, que a arte já te levou? Mas doida? É. Você falou assim, caramba, por que eu tô aqui, velho? Ah, na Fátima Bernardes. Foi quando eu fui dar uma entrevista lá, lançar meu primeiro livro. Como que foi tudo isso aí? Foi assustador. Foi Chegaram e falaram assim, "Ei, aterrorizante. Pedrão, cola aí. Vai falar com a Fátima hoje." DM. Eu mandei uma Nossa. DM pra Fátima. Uhum. A Thier, ela foi no programa da Fátima, ela levou um livro meu de presente. E aí a Fátima, ela recebeu e viu que atrás o Braulio Bessa tinha escrito um poema. Ele é um E aí o Braulio Bessa é cara do muito legal. super amigo Muito dela, do programa. E ela O falou, Braulio é o que é nordestino. Isso. o cordelista. E aí ela falou, que legal, você conhece o trabalho dele, meio que se inteirou, daí eu mandei mensagem pra ela. E aí me convidaram. E, nossa, foi assustador. E aí, assim, minha garganta fechou. Um dia antes eu tava desesperado, assim, fui pra UPA lá do Guanabara, em um estado de pânico completo Chega e pra total. enfermeira, gente, dá um jeito. Dá um... Juro, Amanhã eu tá vou com um encontrar a PZ Fátima. Tacil Não, aqui pra mim, que foi amanhã eu tô desse na jeito. Fátima Bernardes. foi exatamente isso. Eu cheguei lá na UPA, moça, o que você tá sentindo? Eu falei, moça, você não tá entendendo. Eu vou dar uma entrevista pra Fátima Bernardes amanhã, eu preciso de voz. Quase que ela falou, esse cara tá louco, né? Leva ele daqui. Mano, Bezetacil, sim. E aí eu fui, e aí eu passei uma noite em claro no hotel. E aí eu cheguei no camarim. Mano, totalmente essa sensação de tipo, o que tá acontecendo? E aí eu lembro que eu tava meditando assim, aí a diretora do programa, alguém da produção assim, abriu a porta e falou, oi Pedro, tudo bem? Pô, que legal que você vai estar aqui com a gente. Ô, tô feliz. Cadê seu livro? Eu falei, era pra ter trazido meu livro? Ela falou, a gente separou um bloco pra falar sobre seu livro, você não trouxe? E tipo, já tava 20 minutos pra começar. Eu falei, Jesus Cristo. Não me falaram que ia falar do meu livro, que eu tinha ido só pra lançar padaria, a música. O que me foi passado foi que eu ia entrar, cantar e sair. Jesus, meu Deus do céu. Mano, eu fiquei apavorado, comecei a ligar, alguém traz um livro pra cá, porque a Fátima vai falar. Mandaram um motorista pra casa da Fátima buscar o livro dela. Aí, tipo, veio o livro dela, pessoal. E aí a gente fez e rolou, assim. Aí foi super legal. E é muito legal, porque programa ao vivo, cara, eles têm um controle absoluto, é muito profissional, muito legal. Tipo, tudo cronometrado, tem relógio, tudo é o segundo exato. Pam, param, param, pam, pam. Tá ao vivo, já tá aí, Pedro Salomão, e é isso, assim, sabe? Você tem que se vira nos 30 ali. Nossa, foi Tem que sensacional. entrar na dança ali, né? Foi muito louco. E como que foi o encontro com ela mesmo? Eu Cara, fui lá pro encontro com a Fátima. Como que foi esse encontro? Foi muito emocionante pra mim. Eu falo que foi um dos top 3 melhores dias da minha vida, assim. A Fátima, você ouvir a voz dela ao vivo ali, presencial, sabe? Tipo,
Mano, a voz que eu ouvi, que eu cresci ouvindo no Jornal Nacional, conversando comigo. Parece que tá uma TV ligada, assim, do seu lado, sabe? E ela linda, educada, super gente boa, atende todo mundo. E... Cara, foi muito legal. Sentei no sofá, teve um bloco só sobre meu livro, mostraram lá os poemas, ela perguntou minha história, eu contei tudo. E foi isso, assim, ela perguntou como é que a poesia surgiu na sua vida. E eu tive que, cara, resumir minha vida em 15 segundos e, mano, eu fiquei orgulhoso, assim, fiquei feliz, cara, de conseguir ter dado conta, assim, sabe? E a garganta, top. Não, mas a minha vida é assim, Bezetacil do UPA do Guanabara rendeu. Opa, é! Recomendável. O Guanabara, o UPA do Guanabara, valeu. Mas, mano, que... lá diferente. É lá diferenciado, né? Mas toda apresentação que eu tive na minha vida de show, sempre minha garganta fechou. Sempre um dia antes eu tava na UPA tomando Bezetacil. 2018 eu tomei 9 ou 10 Bezetacil no ano. Você conseguiu andar? Então, exatamente. E, nossa, que eu era muito ansioso em relação a isso, assim. Mas aí deu tudo certo, foi maravilhoso, foi um sonho. Nossa, foi um sonho mesmo. E como que lida com essa ansiedade toda? Terapia. Ó, no meu caso, terapia, atividade física, alimentação, sono. Cara, foi muito legal. Eu tive um piripaque emocional no final de 2019, antes da pandemia. E aí eu lembro que eu cheguei na terapia assim, e aí ela falou assim, ó, Pedro, eu vou te fazer uma pergunta que qualquer médico faria, de qualquer área. Você já tinha feito terapia? Não fazia. Cometi esse erro. Ela falou, vou te fazer uma pergunta que o cardiologista faria, que o gastro faria, que todo mundo faria, que eu também sou uma profissional da saúde. Como é que tá a sua alimentação? Como é que é a sua rotina? Como é que são seus hábitos de trabalho? Como é que é seu sono? E aí eu falei, mano, o sono é horroroso, eu durmo e acordo tarde, eu como lanche todo dia, eu não pratico atividade física, eu trabalho 24 horas por dia. Tava tudo um caos. Ela falou, então a gente já começou com... Já sabemos o problema. Isso, a gente vai ter que tá causando o problema. Já teve uma demanda boa pra ela. Já começamos bem, né? Então, como lida com a ansiedade? Cara, claro, cada um que tem sua história, sua subjetividade, mas tem uma coisa que é o arroz com feijão pra todo mundo, né? Que é dormir bem, se alimentar bem, beber bastante água, praticar atividade física e trabalhar de forma equilibrada. E que ninguém faz. Quase ninguém faz. Tá todo mundo meio que tentando encaixar nisso, mas isso é o arroz com feijão, eu acho, pra ter saúde em todas as áreas da vida, né? E você chegou a desenvolver quadros de ansiedade? Como que você conseguiu, através da terapia, lidar com isso? Hoje já tá 100%? Ainda tá trabalhando 100% eu não diria, 100% nunca tem como ficar, na verdade, né? Eu nunca fui diagnosticado, nem com ansiedade, nem com depressão. Mas eu tive alguns quadros, muita gente assim... tá passando por isso hoje, principalmente sim. por causa da pandemia aí, né? Que muita gente já tinha isso, mas a pandemia só veio pra aflorou, né? Aflorar essa situação. Eu tive esse pane emocional, que foi tipo, talvez um burnout, um pânico. E aí foi quando eu raspei meu cabelo, eu chorava, eu não queria sair de casa, eu tinha medo de ir pros lugares, assim. Eu lembro que, nossa, cara, tinha um salão de cabeleireiro, um quarteirão da minha casa. Eu fiquei com medo de ir, eu pedi pra minha mãe ir comigo. Isso em 2019, quando eu tive esse problema, assim. Pedi pra ela ir comigo. 2 anos e pouco atrás, né? Porque eu tava com medo. Mas eu não fui diagnosticado, mas tive um acompanhamento com terapia que foi... Nossa, cara, foi muito impressionante. Eu não sabia que a terapia tinha o poder de curar tanta coisa como teve na minha vida. Eu brinco que tinha um fiozinho saindo da minha boca e eu fui puxando esse fiozinho, eu não sabia o fim dele, assim, sabe? O tanto que tinha de coisa e como é bom, crenças que eu tinha, cara, que eram pedras fundamentais na minha identidade, sabe? Verdades que eu tinha, cara, pra mim eu era aquilo. E aí a terapia me ajudou a entender que não, sabe? Nossa, colocou em xeque as verdades que eu tinha a meu respeito, crenças horrorosas que eu tinha sobre a vida, sobre mim mesmo, sabe? De problemas com autoestima. Nossa, a terapia foi muito bom, cara. Foi uma verdadeira fisioterapia da minha alma, da minha identidade. De fortalecimento. E todo mundo faz terapia, fala isso, né? Incrível. Eu faço terapia, eu fui mais pra terapia por demanda, né? Uma demanda muito grande em 2015. Não, 16. Fiz quase 2016 inteiro de terapia. Aí, pré-ida pra Dracena também, que era um
meio que um período da minha vida que eu não tava meio sem rumo e surgiu o Dracena do nada. Eu fiz 3 sessões de terapia com uma psicóloga específica e nessas 3 sessões eu decidi mudar minha vida. Falei, Que eu vou embora. legal, mano. Vou Dracena e foda-se o resto Que aqui. da hora. Tava com a proposta, eu sabia que eu ia passar um puta de um perrengue lá, Como passou? como passei, né? Mas fui, vambora, vamos pra lá. Vamos Que massa. A Vamos terapeuta... viver a vida do jornalista, de verdade, né? A E é terapeuta tem isso, coragem aí de falar agora, coisas que os amigos não têm, né, e velho? agora aos poucos eu tô entendendo que a terapia não é só demanda. A terapia é um processo longo e contínuo, né? E pode ser por manutenção também. Porque Você não precisa esperar ficar mal pra Essa- procurar terapia. essa primeira vez que eu fiz terapia, a psicóloga falou assim, ó, eu já entendi que você vai procurar terapia sempre quando você estiver muito angustiado com alguma coisa. Só que você já desenvolveu assim legal. Então vou te dar alta se você quiser continuar a manutenção, continua por alguns períodos, tal, uma vez por mês ou uma vez a cada 2 semanas, mas continua, segue de boa. Mas aí pra gente aos poucos ir desconstruindo outras coisas que às vezes você nem sabe que tem demanda e nem eu sei. A gente vai desconstruir aqui. E aí, acho que por coisa da vida, assim, tipo, comecei a trabalhar comecei a trabalhar durante o dia todo, fazer faculdade à noite de novo. Quando eu vi, já não tinha mais tempo pra ir pra terapia. Uhum. Aí, tipo, a terapia foi deixada de lado. Aí quando precisava de uma demanda muito grande, eu procurava de novo. Ah, sim. Aí ficava nessa forma. E agora eu tô seguindo. Inclusive, Fernanda Joia, amanhã estarei aí Ah, legal. pra sessão semanal. E o que você diria, assim, Porque, cara, essa definição que você deu aí de terapia, achei muito massa, cara. Fisioterapia da alma. Essa eu nunca tinha escutado. Né? É Tinha muito escutado? boa mesmo. Então, porque também é um processo que leva negócio que me paciência, pegou, né? cara. Eu gostei dessa frase aí. E Às façam vezes- terapia, galera. É isso que eu ia Amém. falar. Às vezes uma pessoa que tá acompanhando a gente aí tem esse receio de fazer essa terapia e tal. O que você diria pra ela? Cara, eu tive uma resistência também a procurar terapia. Eu precisei me encontrar no fundo do poço até procurar ajuda, assim, sabe? E às vezes a gente acha que é tipo uma fraqueza, né? Procurar terapia, como se você estivesse Uma loucura, assumindo alguma que coisa você é assim. fraco, que você é Uhum. louco. Ou tipo, o que a terapeuta vai me falar sobre mim que eu não sei? Muita gente tem essa conversa, né? Que resposta é essa que ela vai me dar que eu não consigo enxergar? E eu enxergo. Uma vez eu vi um post sobre isso, assim, que a terapia é como se você tivesse, talvez, num labirinto da sua vida e das suas emoções, e você não tá conseguindo, de repente, encontrar uma saída, e você vive repetindo um padrão, e a terapeuta, a psicanalista, ela não sabe onde é a saída desse labirinto. Mas ela já viveu outros labirintos com outras pessoas, e ela tem conhecimento e experiência para pegar na sua mão e para que vocês juntos consigam encontrar caminhos que você sozinho não conseguiria. Então, esse processo te fortalece. A terapia é uma forma de se fortalecer. Ninguém deixa de fazer academia porque é fraco. A pessoa vai na academia justamente para conseguir força, assim, sabe? E o processo de terapia é justamente um processo de fortalecimento de quem você é. Ela não sabe nada a seu respeito que você não saiba. Não é assim que funciona. Ela vai junto com você encontrar saídas, pensamentos, sabe? E quebras de padrões, coisas diferentes para você justamente amadurecer, expandir o seu nível de consciência a seu próprio respeito, assim. E isso te dá liberdade no final das contas, te dá saúde. Cara, esse meu labirinto interno, ele tinha paredes rígidas, assim, intransponíveis, assim, que eu achava que aquilo ia ser indestrutível. E a terapia me mostrou que, ó, dá pra gente cavar um buraco aqui e de repente não é assim. Ó, essa parede que você achava que era de concreto, cara, era de papel, ó. Isso cai. Dá pra gente vir por aqui. Pra mim não, pra mim era impossível. Sabe? Olha, essa parede aqui, na verdade, ela é uma ilusão. É uma pintura. Nossa, sabe quem construiu essa parede? Foi a pessoa X, fulano, não sei quantos anos atrás? Vamos desconstruir essa parede, essa pessoa nem existe, mas vamos... Sabe, de repente limpa isso. E é um processo que ela faz junto com você. Não é um guru, sabe, que vai te dar uma resposta. Ela não tá acima, numa posição em que ela... E ela não vai te dar resposta nenhuma, porque a resposta quem vai dar vai ser você. Isso. É o processo que você vai passar lá, que você vai dar suas próprias respostas, né? Ela só vai te ajudar a encontrar os seus próprios caminhos. Você falou do labirinto, é isso. Ela vai te ajudar, te direcionar pra... Acho que nem direcionar pra algum caminho determinado. Ela... Acho que é tão louco. Uma vez eu saí da terapia com isso na cabeça.
é meio que tipo assim, o personal vai falar, o exercício você faz assim, vai fazer uma rosca direta, flexiona o joelho, arruma a coluna, ergue até encostar o seu antebraço no seu braço, baixa devagar. Beleza. Se você vai fazer certo ou não, aí já é problema teu. Se você for ferrar com a sua coluna, você tá fazendo errado, o cara te explicou certo. A terapia acho que é mais ou menos isso. Eu entrei numa brisa uma vez nessa pegada. Tipo assim, ela vai te direcionar, vai falar, talvez se você pensar dessa forma assim, 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 vai te mostrar um outro lado da coisa, isso. Beleza. Agora, se você não refletir, não parar para pensar naquilo, para você organizar suas ideias, para organizar a demanda para você levar para ela, você não tá fazendo certo. Tipo, o exercício, você vai ferrar sua coluna se você não fizer isso. Você vai ferrar seu cérebro. Então, assim, você tá indo lá, mas você não vai ter... Seu braço não vai ficar fortinho, seu cérebro também não vai ficar forte. Então, é meio que um processo assim. E eu acho que a terapia é um negócio tão louco que... A partir do momento em que o paciente entende o processo, facilita muito a vida do terapeuta, do psicólogo, como facilita a vida de quem está sendo paciente também. Que ele consegue organizar melhor as ideias e aí consegue ter melhores decisões. E às vezes você resolve o problema antes de ir. Você já fez o processo, tipo, já resolveu. Você já... Putz, no dia da terapia você fica... O que eu vou falar hoje lá? Qual que é a demanda que eu tenho essa semana? Putz, aconteceu isso, aí você vai resgatando na mente o que passou na semana. Já vai tentando resolver. E ali, no caminho da terapia, muitas vezes você vai, tipo... Eu saio da FUT aqui de Machado, minha psicóloga é lá perto da Empório do Pão ali. Então é do outro lado da cidade. Esse caminho de 15 minutos, muitas vezes já tive algumas respostas nesse caminho de 15 minutos. É louco. E aí é entender esse processo. O cérebro é um negócio meio doentio, assim, né? Tipo, doentio eu digo de... Você não sabe muito o que passa na sua cabeça. Eu escrevo, eu tenho alguns poemas escritos aí, bem escondidos, na mão de algumas pessoas também. Olha só. Mas eu nunca tive pretensão, tipo, de mostrar meus poemas pra ninguém, minhas crônicas que às vezes eu escrevo. Tô na bad e tal, término de relacionamento, ou... Pô, tô afim de escrever. Que você falou, né? Expressar a arte... pra colocar algo que você quer falar pra fora através da arte. E aí, tipo, trazendo a arte pra terapia, né? Eu nem enxergo como arte isso aí. É meio que pra mim é terapêutico. Tipo, cacete, eu não consigo organizar. Isso aqui tá me dando uns entraves. Pô, fiz uma merda. Não, vou escrever. Tentar expressar no papel o que eu sinto. Que dessa vez tem que ser papel e caneta. Num texto de WhatsApp você se perde no meio do caminho. Tem que ser papel e caneta, escrever lá e sai. Eu não sei se é bom ou se é ruim, nunca mostrei pra muita gente isso aí, então vai embora. Mas é o seu jeito de se expressar. O meu jeito com de me você expressar mesmo, comigo né? mesmo. Acho que vai muito de conta que você falou lá no começo da nossa conversa. Você colocar pra fora aquele emaranhado ali que às vezes você nem entendia por que ele tava dentro de você. Sim. E a arte como uma manifestação do momento, do agora, de você mesmo, sabe? É como tomar um vinho na sua própria presença. E se isso te faz bem, tudo bem. Você não tem a obrigação de mostrar pra alguém, né? De declarar isso é arte. Você ficar postando o que você tá fazendo. Sim. É seu, velho. E aí, tipo, às vezes isso aí é uma... Hoje em dia tem muito disso, né? A gente que... A internet, a rede social, ela é uma forma de você se mostrar também. Então, às vezes eu vejo, escreve, tipo, fala dos sentimentos ali. Só que muitas vezes você vê e não passa tanta verdade daquilo. Porque, sei lá, porque às vezes é mais pra... Você tá fazendo mais pra mostrar pra alguém, ou pra se autoafirmar, ou pra... Você não tá fazendo ali porque você, Hoje em dia, cada vez mais que eu vejo, que eu mexo nas redes sociais, eu acho que é muito mais autoafirmação do que se mostrar pros outros. Tipo assim, cada vez mais eu penso que eu falo isso aqui, eu já falei algumas vezes isso aí, que às vezes me incomoda a necessidade do hype. De viver o hype, de viver na moda. Que o Pedrão odeia é hype. Não, mas não é que eu odeio. Tipo, eu entendo, tal, é massa, tipo, algumas coisas. Só que, sei lá, às vezes passa um pouco do ponto, que aí entra nisso que eu tô tentando falar. Passa um pouco daquilo que é... Você tá deixando de ser você, velho. Tipo, mano, que legal você falar isso. Você tá deixando... Eu concordo. Cara, hoje em dia eu vejo muito a galera sem personalidade. Pasteuriza o conteúdo. Todo mundo faz tudo igual. Tudo. Sim.
porque isso aqui deu certo na mão de não sei quem. Tipo, o Pedro Salomão escreve poema e ele teve um sucesso. Eu escrevo poema também, eu vou escrever e vou lotar minha rede social de poema. O cara fez o jeitinho que ele fez. Tipo, e cara, eu falei você porque você tá aqui, mas, pô, o Thiaguinho do Exalta escreve música legal, vou fazer pagode, porque o hype agora é ser pagodeiro. E aí vou escrever várias músicas e tal. Cara, você não entende o processo, você não sabe a dificuldade que é escrever uma música, não sei o que, você não tem talento pra isso, não desmerecendo o talento de alguém. Mas, pô, às vezes você tem talento pra outra coisa, pra expressar a sua arte de outro jeito, mas só porque o hype é esse... Às vezes a pessoa até sabe disso, né? Mas deixa de lado pra entrar E aí vai de encontro com o que a gente falou também, de tipo... Por exemplo, o lance de eu estar indo pra poesia erótica, não é porque é hype, pelo contrário. É porque eu quero. Eu não, tipo, ser você, a sua personalidade. Por isso que eu não tenho medo de me perder na marca. Porque eu não tô seguindo uma tendência. É o que eu quero falar, sabe? Então, tipo, mano, quem for ler vai ver que eu tô sendo sincero com isso. E eu adoro isso que você entrou, porque os influenciadores, e acho que vocês são dos jornalistas, vocês conhecem a tal da pauta quente. Sim. Né? De tipo, eu já... Às vezes me incomoda isso, de tipo assim, a gente tem que pegar o assunto do momento e escrever um poema sobre chama isso. Gatekeeper. É? Que é o que a gente, meio que o jornalismo pauta o que você vai trocar ideia com aquela pessoa na padaria. Tá. Você viu que o Bolsonaro, não sei o quê? Muitas vezes é o jornalismo que pauta isso e até meio a gente aprende técnicas pra que isso funciona. Certo. Pra quem quiser fazer, e a pessoa faz um poema do que está sendo debatido, o bagulho vai viralizar porque você tá usando uma temática do hype, do momento. Eu tomo muito cuidado com isso, cara. Eu quero escrever sobre esse assunto, ou eu tô escrevendo só pra receber a minha porção de like desse tema e surfar nessa onda. Eu acho que isso que vai pasteurizando os conteúdos. Sabe? Mano, se eu quero escrever sobre a árvore, eu escrevo da árvore. Se eu quero escrever sobre o doce de pêssego, eu escrevo do doce de pêssego. E aí eu fico... Eu não sei nem se eu sou isentão, de repente, mas é porque às vezes eu penso que as pessoas estão se manifestando e falando coisas só pra surfar o hype. Você tem empatia por essa pessoa mesmo que você tá defendendo, que você fala, ou você tá querendo audiência em cima desse assunto, sabe? Isso é muito delicado. Eu não entro nesse debate, eu não escrevo sobre hype, eu só escrevo sobre pautas e sobre assuntos que eu me identifico e que são verdades pra mim. Porque senão eu acho que isso te descaracteriza. Aí você vira mais um, velho. Aí você vira um cara do momento. A própria pessoa se banaliza, né? Sim. Isso não tem profundidade, isso é raso. Exatamente. Tem um momento do auge da audiência, só que o seu trabalho vai ser ficar fazendo isso o tempo todo pra se manter no topo. Eu não entro nesse jogo. Eu prefiro ser importante pra alguém do que ser famoso pra todo mundo, sabe? E isso não é demagogia, não. Isso tá presente nas decisões que eu tomo da minha empresa, da minha carreira, do que eu vou postar, do que eu vou publicar, dos contratos que eu vou assinar, dos caminhos que eu vou seguir. E já tomei muita decisão falando não pra hype, porque ia contra o que eu acreditava. E eu acho que, como ter uma carreira artística, cara, você precisa ter isso muito bem claro, assim, de quem você é. Quando você tem claro quem você é, você não tem medo de se perder. Porque aí, agora eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sei que eu não vou estar fazendo isso para agradar ou para atrair mais pessoas. E se flopar, flopou. Flopou, mano. Flopou, mano. Não deu certo. Tipo, qual é o próximo passo? Que eu vou levar de experiência daqui pra aquilo? Trazendo paralelo pra nossa vida de jornalista. Tipo, pedi demissão no jornal que eu trampava em Dracena. Putz, primeiro dilema, fracassei, irmão. Fracassei. Não, aguentei a pressãozinha e tal, não sei o quê. Não. O que eu vou tirar de lição a partir de agora, daquilo? Eu não quero... O que essa experiência ajudou você a crescer também, né? Tipo, a gente não faz isso aqui pra ser famoso. A gente faz isso aqui porque a gente gosta de fazer isso aqui. Tipo, porque a gente curte. É a terapia. Nossa terapia semanal, a gente vira aqui trocar ideia, sabe? E a carreira de quem quer empreender, tanto na arte ou em qualquer área, cara, vai ter muita decepção, muita angústia. Muitas vezes você vai se sentir fracassado, assim, sabe? Mas é justamente conseguir entender esses momentos. E você vai vivenciar isso o tempo todo. Não chega um momento em que é só vitória. Esse momento não existe. Pelo contrário, né? Você tem que fracassar muito pra conseguir uma vitória. E a gente esconde essas angústias, né? Esses tropeços, esses nãos. E a gente só mostra nas nossas redes sociais, nas nossas vitrines da vida,
o sucesso e o que dá certo. Aí a gente acha que todo mundo tem sucesso o tempo todo, porque a gente só vê a vitrine, a gente não vê a oficina da pessoa lá atrás. Não. Sabe? Ela sofrendo, chorando, as É o dores que dela. o André Pirajá, o médico, ele veio aqui e ele falou exatamente isso. Ninguém perde, bombei na prova pra tirar carta. Eu tirasse minha CNH. Não, reprovei a terceira vez lá, bati o carro da autoescola. Você não vê ninguém postando lá, hoje eu bati o carro da autoescola, eu sou um fracassado. Ninguém faz isso. O cara vai mostrar que chegou a carteira. depois que chegar, nossa, agora eu sou motorizado. Não sei o que. Você não sabe o que a pessoa passou, o processo que ela passou, e ela não quer mostrar o processo de fracasso dela. O Eduardo Stablish tem uma frase que uma vez eu vi ele conversando, acho que no próprio Pânico uma vez ele falou isso. Ninguém é feliz. Aí os caras, você é feliz 100%? Não sei. Tipo, ficou aquele estilo Abu Janra, aquele constrangimento no rádio. Porque eu não sei se eu sou feliz. Eu posso ter tudo na vida, só que eu sempre vou querer alguma coisinha a mais e aquilo não vai me deixar 100% feliz. Desconfie de quem é 100% feliz, que essa pessoa não é 100% feliz. Ela tá vestindo uma carapuça ali, tá fingindo, ela tá sendo falso porque ela não é assim. Ninguém é 100% feliz. Tem um amigo meu que fala assim, mas quando deita a cabeça no travesseiro, a gente sabe o que tá acontecendo. Pode ser o que for, mas na hora que deitar a cabeça no travesseiro, você vai saber o que é. Se a pessoa é 24 horas por dia, uma emoção só, tem alguma coisa errada, né? Com certeza. Eu acho que o equilíbrio está em justamente poder viver todas as faces da vida, todas as emoções, todas as cores e texturas que estar vivo nos proporciona, assim, né? Eu não sou feliz o tempo todo, mas isso não me angustia porque eu amo a vida. Isso é uma verdade pra mim. Talvez nem teria tanta graça viver se a gente fosse feliz o tempo todo, né? Sim. E isso não deixa a gente ter essa noção, não faz a gente não aproveitar momentos felizes. Sim. E deixar, que o André já falou também, a gente deixar de curtir os nossos fracassos também. Tem que curtir, pô, tá, beleza. Fui mal, peguei uma DP na faculdade lá. Não peguei, graças a Deus. Mas beleza, curte lá. Vai lá curte passar... a bad, sabe? Às curte sua bad. Vai. Porque a palavra curtir, às vezes, é meio, tipo assim, deixa uma impressão errada, né? Você viver aquele momento igual você viveu o processo de luto lá, que te abriu portas, te abriu situações dentro de você mesmo. Talvez se você não tivesse vivido aquilo de fato, se eu tivesse fingido que eu não senti, se eu tivesse engolido o choro, sabe? Cara, deixa estar. Mano, você terminou o namoro, não tenta encontrar maneiras de fingir que você não tá triste. Tudo bem você tá triste, tá passando por um momento tenso, você tá passando por um momento de estresse no trabalho, cara, não finge que você não tá sentindo. Conversa com suas emoções, sabe? Assume as dores também da vida. Justamente porque é isso, porque a vida é complexa. E só quando você se permite viver as dores que a vida te dá, que a gente consegue curar essas dores. Sim. Se a gente vai varrendo tudo isso para debaixo do tapete, cara, isso vai acumulando, vai virando um sintoma. Uma coisa é você viver a emoção, viver o momento. Outra coisa é você deixar o momento parar você. Isso, né? Você podia muito bem ter ficado, tá até hoje naquela situação. Mas você conseguiu viver, conseguiu experimentar aquela dor e deixar ela criar raiz para florescer outra situação. Sim. Né? Fazer do limão amargo, né? Uma limonada. Uma caipirinha muito boa. Sim. E pra gente terminar, Pedro, o que é a vida? Lá, te pegou agora. Cara, eu ensaiei muito pra responder isso pro Abu Janra. O que é a vida? Cara, eu acho que a vida ela é tão boa que ela não é. Ela pode ser. Então, a vida não tem um objetivo pré-definido desde quando você nasce. A vida te dá a possibilidade de encontrar o que é a vida pra você. No final das contas, a vida é justamente a busca de tentar encontrar o que a vida é. E essa busca que faz a vida valer a pena, é essa busca pelo sentido da vida que faz a gente se movimentar, que faz a gente descobrir, que faz a gente se aprimorar, que faz a gente amadurecer, que faz a gente dar o próximo passo, que faz a gente de alguma forma contribuir com as outras vidas, porque no final não é só uma vida que importa, né? Mais importante do que viver é conviver. Então a vida é a possibilidade de ser. Ela em si não é. Para continuar o que o Abu Janra fazia, Pedro Salomão, o que é a vida? Eu não sei. Não sei o que é. Não sei. Alguém sabe, Pedro?
Acho que não. É isso. Massa. Obrigado por realizar meu sonho. Nossa, tantos que eu sonhei com esse momento. Já é pra você. Eu achei que seria esse tão é pra ridículo se eu pedisse pra alguém. Então, quer ver que a gente não combinou, que fluiu, que rolou. Que bom. E me surgiu a vontade de fazer outra pergunta. O que é a arte? Já que você vive dela o tempo todo. Cara, aí que tá. A arte, ela é tão infinita que não dá pra falar o que é a arte. O que eu posso te responder é o que é a minha arte. E a minha arte me é. E só. O que é a arte, e aí isso envolve a pintura rupestre e uma catedral gótica, e Beethoven e Anitta, o que é isso? Eu não sei. Eu poderia devanear aqui falando que é uma forma de manifestação humana, de expressão, comunicação e conexão entre os seres humanos, uma forma de materializar os sentimentos e as emoções, mas aí eu ia me perder nessa explicação. A minha arte é Pedro Salomão. E é isso. E o que é o Pedro Salomão? Obrigado. Obrigado pela rasteira. Então, o Pedro Salomão é essa tentativa inesgotável de se explicar para o mundo. É uma caminhada de autoexplicação. E o tempo todo, quando eu me entendo, eu deixo de ser o que eu era e passo a ser outra coisa. E quando eu passo a ser outra coisa, eu preciso me entender de novo. E nesse processo vai ficando arte pelo caminho. Em uma das madrugadas minhas, mal dormidas, assistindo o Provocações, também ficava com isso na cabeça. O que é a vida? E eu, não que a vida seja isso, mas eu responderia a primeira pergunta dele, a segunda também não saberia o que ia falar. A vida é um ciclo eterno de tentativa e erro. Você vai continuar tentando e em algum momento dessas tentativas você vai errar. Pedro, o que é a vida? Pra mim é isso. Pra mim a vida é um ciclo eterno de tentativa e erro. Fábio, o que é a vida? É você amar. Tudo. O que é a vida? É difícil, cara. É difícil. Esse exercício é difícil pra caramba. Porque, igual eu falei, tipo assim, por que pra mim a vida é amar tudo? É você amar as coisas que você gosta, mas principalmente as que você não gosta. E quando você faz isso, você tá se desafiando. E quando você se desafia, você vive. Legal. Pra Boa. mim é isso. Show. Acho que a gente não consegue passar mais de conversa. Não tem mais como. Então Mas a gente foi longe, a gente foi Vamos longe. Muito longe, velho. Não, Tô orgulhoso da gente. É bom. Você ficou 2 episódios fora, nesse Putz, tem que ter. Tem que ter a Vai falar frase que do você Racionais não de separou hoje. nenhuma. Cara, não separei essa semana, eu não ouvi Racionais. Não separei. Não? Posso falar uma frase do Racionais? Pode. Lave o rosto nas águas sagradas da pia. Nada como um dia após o outro dia. Jesus chorou. É sobre isso. Pedrão, obrigado. Valeu. Pedrão, valeu. obrigado. Foi um prazer. 2 Pedros aqui A hoje. gente que agradece. Cara, é muito gostoso quando a conversa vai te levando pras rasteiras. Tomamos uma série de rasteiras Sim, aqui hoje, né, sim. Pedrão? E é Então, o que a gente fala aqui muito também obrigado a bastante, vocês é dois. que, cara, tá aqui pra gente é um aprendizado. Não digo da mecânica de fazer isso aqui, porque isso aqui é mecânico. Liga a câmera, dá boa noite lá e tal. Segue o script. Segue o script ali, é mecânico. O aprendizado nosso é tá aqui trocando ideia. Tá aqui com Que a massa. experiência de vida sua, com a experiência de vida de um outro convidado que vai vir, de uma música da Lorena Cristina que tocou a gente aqui de certa forma. E é isso. Tá aqui pra mostrar pro público também que, pô, uma sentada de trocar ideia com o tiozinho da rua, ou com o seu chefe, ou com quem quer que seja, com seus pais. Isso é uma forma de aprender também. O ensinamento do episódio de hoje é esse, e se você chegou até aqui, tente fazer isso. Pega aí as pessoas que você convive aí, que tá junto com você, bate esse papinho aqui, né? Senta ali numa mesa, bota um café, vai lá na padaria do Pedro. Puxa uma bujanra, já faz uma brincadeira. Vai lá no House Sport Bar, E tomar uma aí, ó, cerveja. lugar troca não uma ideia. falta. Boa. Então é uma lição de casa aí pra todo mundo, porque eu acho que falta muito isso. Sim. Falta muito isso. Então,
Só agradecer, só gratidão Da a hora. vocês dois e a quem nos acompanhou aqui, a Gabi também, o Bima que tá sempre com a gente. Obrigado aos nossos patrocinadores também que ajudam a fazer acontecer, Sim, né? o patrocínio Obrigado a da todo Kender, mundo. da Ultracell lá do Maurício. Alberto Bonfiglioli, 2116. É isso. Agora eu Acertou. lembrei. Valeu, Fechou. Pedrão. Valeu, Fábio. Mais um pra conta. Isso aí. Tamo junto, sigam a gente nas redes sociais. Instagram, Esqueceu de prudencast.pp. Esquecemos, né? O TikTok também, prudencast.pp. quanto é Facebook, lugar. tudo quanto é lugar. Tem Prudentcast cortes? Podcast. Temos. Tem tudo Aí, lá no canal. Eu já sabia, mas Só só pra puxar o ganho. acompanhar, Pra jogar o marketing. só pra ajudar no marketing. Pedro, Segue- quais são as suas redes É. sociais, por favor? Pix, 412, tô brincando. Pedro Salomão em tudo, ou @Salomão Pedro, principalmente Instagram, Facebook, eu ainda uso o Facebook, tá? Eu sou da guerrilha, das exato, tem antigas. muita gente no Facebook. Sim. YouTube e plataformas de streaming. Ah, tem uma academia, tem uma loja de roupa. Deixa minhas músicas tocando lá, pra mim me ajuda muito, você não faz ideia. Põe minha playlist lá, deixa rolando. Você me ajuda e ó, de graça, e você tá ajudando um artista prudentino independente. É isso. E também segue a gente também, põe a gente lá no seu dia a dia de trabalho, na sua academia, na sua loja. Tem o Prudencast lá no Spotify também. Solta lá, vai ajudar a gente bastante também a divulgar nosso trabalho. E é isso, né, Fábio? Seguir o Pedrão. Fábio lá no Instagram, @fala Fábio Reis. E o meu Instagram, @fala Pedro Reis. Segue a gente, mas segue mais o Prudencast também, que já vai valer. Valeu? Valeu, agora oficialmente, tchau. Tchau!